Olha, se tem alguém que sempre trabalha em pleno ano novo, esse é o ministro Ricardo Lewandowski. Em 2020, foi na noite de ano novo, em 31 de dezembro, que o Lewandowski deu para o Lula acesso aos documentos da Operação Spoofing, ou seja, os arquivos da Vaza Jato. E aquilo começou a Vaza Jato do Lula, que foi o que fez com que o Lula se tornasse elegível novamente, emparedou o STF, e ali a suspeição do Sérgio Moro foi declarada alguns meses depois. Ok, agora 31 de dezembro, o Lewandowski dá uma pancada no Bolsonaro. Eu vou falar, o ano novo do Bolsonaro não vai ser bom como seria. Por quê? Porque o Lewandowski acaba de suspender um despacho feito pelo MEC. O Bolsonaro começou uma guerra contra o passaporte das vacinas e o Lewandowski impõe uma derrota ao Bolsonaro no último dia do ano, faltando menos de 6 horas para o final do ano. Grande dia. Eu vou falar aqui sobre a decisão do Lewandowski, explicar o que o Bolsonaro está querendo. O Bolsonaro é uma estratégia suicida e maluca do Bolsonaro. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Aproveita também e curte o vídeo. Olha, aqui a gente faz oposição todo dia, inclusive aqui no Ano Novo. Menos de 6 horas para acabar o ano e a gente está aqui fazendo oposição. Aproveita e comenta aí. Feliz 2022. Também desejo um feliz 2022 para você, para toda a sua família, porque 2022 será o ano da virada. Será o ano em que o Brasil vai voltar a sorrir. Eu tô até de verde e amarelo. Eu vou passar a virada de verde. Eu gosto de passar de branco, mas eu também coloquei verde e amarelo porque vai ser o ano da virada do Brasil. Agora, vamos falar sobre o Lewandowski e a decisão dele. Olha só. Ontem, 30 de dezembro, o que faz o governo Bolsonaro? O MEC fez um despacho com uma nova portaria dizendo que universidades públicas não podem exigir o comprovante de vacinação. Ou seja, universidades federais, estaduais, todas elas, nenhuma delas poderia exigir comprovante de vacinação para seus alunos. Segundo o despacho do MEC, isso era uma maneira de incentivar a vacinação indiretamente ou de obrigar a vacinação indiretamente, porque o aluno que não tivesse vacinado não ia poder estudar, esse aluno ia acabar perdendo a universidade. Então, o MEC fez essa portaria. O Bolsonaro, ele tá numa guerra contra as vacinas. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo antes das 8h30 da noite, prepara que 8h30 da noite vai ter o maior panelaço da história. E vai ser um pronunciamento do Jair Bolsonaro, 8h30 da noite, e o que dizem é que ele vai falar contra o comprovante vacinal. Ele tá nessa guerra maluca. 75% dos brasileiros são a favor da exigência de comprovante de vacina. Ele vai contra 3/4 da população para agradar uma minoria bem pequena, porque 75% são contra, só que a favor não são 25%, a favor são 10%, 12%, depende da pesquisa. Os outros não sabem, não responderam, ou não têm opinião formada ainda. Porém, ele vai contra quase toda a população brasileira. E vamos lembrar, quase 100% dos adultos já estão vacinados. É uma estratégia completamente maluca do Bolsonaro. Ele cumpre a agenda do Steve Bannon. Essa estratégia, eu vou te falar, nos Estados Unidos funciona? Funciona. Lá 35, 40% da população não quer se vacinar. Então, quando alguém é contra o passaporte da vacina lá, tá agradando 35, 40% da população, que é o suficiente para chegar em segundo turno. Lá não tem 2 turnos da eleição, mas é suficiente. Seria aqui no Brasil, 35, 40% da população, para chegar no segundo turno e até para ganhar a eleição. Porém, no Brasil, não tem 35 a 40% das pessoas que não querem se vacinar. Pelo contrário, todo mundo quer se vacinar. É 1 ou 2% da população que não quer. E os que não querem o comprovante da vacina, quase todos eles estão vacinados e não vão ter problema algum se o comprovante for exigido em algum lugar. Assim como já é para viajar, já é para tanta coisa. Ok, aí o MEC fez essa portaria, várias universidades se pronunciaram e disseram, não, nós aqui decidimos e nós vamos exigir sim o comprovante de vacinação, vamos desobedecer o MEC. Porém, chega aí o ministro Ricardo Lewandowski, que aí, menos de 6 horas para o fim do ano, foi às 6h30 a decisão do Lewandowski, quer dizer, no finalzinho de 2021, chegou o Lewandowski e falou, está suspenso o despacho do MEC. Cada universidade decide se vai exigir comprovante vacinal ou se não vai. E eu vou te dar um spoiler, todas vão exigir o comprovante vacinal. E tem uma coisa, tem vários bolsonaristas, aqueles mais raiz, tem alguns grupos de bolsonaristas que eu acompanho, que eles são terraplanistas, eles não acreditam em vacina, acham que tem chip, gente completamente maluca. E vários deles falando que iam trancar a universidade. Exigiu que o passaporte da vacina já vai fazer com que tenha menos gente estúpida nas universidades, porque se esses bolsonaristas saem, a coisa melhora. Então, novamente, no
último dia do ano, o Lewandowski vai e impõe uma derrota ao Bolsonaro. Agora, não importa o que o Bolsonaro ia falar no discurso das 8h30 da noite dele, ele vai ter que adaptar o tom porque a portaria do MEC já não tá mais valendo. E olha, o Steve Bannon, ele usa essa estratégia na Europa e nos Estados Unidos. Lá os partidos da extrema-direita, eles estão, todos liderados pelo Steve Bannon, estão fazendo uma cruzada contra as vacinas. Eles organizam manifestações. Teve manifestação na Áustria, por exemplo, com mais de 5.000 pessoas contra as vacinas. Por quê? Porque você vai analisar os números desses países, você vê uma coisa, olha, 60% dos adultos estão vacinados, olha, 75% estão vacinados. Quer dizer que tem um número de não vacinados muito alto. E tem um número de pessoas que só se vacinaram porque senão não poderiam trabalhar, não poderiam sair de casa, não poderiam estudar, não poderiam viajar. Tem um número altíssimo de gente que não queria se vacinar, mas foi obrigado pelas circunstâncias. Principalmente lá na Europa, em que viajar é barato, as pessoas viajam muito de um país para o outro, muita gente mora no exterior, vai visitar a família, e a pessoa é obrigada a se vacinar, mesmo sem querer. Ok. Aí quando eles fazem uma luta contra o passaporte vacinal, essas pessoas que se vacinaram sem querer, elas aderem a essa luta, mesmo estando vacinadas. E os que não estão vacinados também aderem à luta, mesmo com uma variante, a Omicron, que tá batendo o número recorde de casos. Vamos lembrar, o Reino Unido teve número recorde de casos, mais de 200 mil casos no Reino Unido, de ontem para hoje, no último dia do ano. Ontem também era o recorde de casos. Os Estados Unidos estão batendo recorde de novos casos toda hora. Tem mais de 86 mil pessoas internadas em hospitais nos Estados Unidos. 95% deles são não vacinados. Mesmo assim, esse pessoal continua nessa guerra contra as vacinas. E eu vou falar, isso é a agenda do Steve Bannon, ela até funciona para alguma coisa nos Estados Unidos e na Europa. Porém, cada nova variante que aparece e que é mais mortal e mais contagiosa do que a última, e vamos lembrar, a Covid original, aquele vírus que apareceu exatamente 2 anos atrás, em 30 de dezembro de 2019, aquele vírus era muito mais fraco do que o vírus que é hoje disseminado. Teve uma variante sul-africana, aí depois teve uma outra variante europeia, aí depois foram outras variantes, aí teve a de Manaus, né, a P1, a P2, essas variantes foram tomando e se tornando responsáveis por quase 100% das contaminações. Aí depois chegou a Delta, que é a variante que chamavam de variante indiana, e a Delta, quase 100% das infecções hoje são de Delta, até chegar ao Omicron. Eram de Delta, até chegar ao Omicron. E a Omicron, ela é muito mais contagiosa que a Delta e está matando muita gente. O número de mortes está subindo e são de pessoas não vacinadas. Olha que estratégia burra do Steve Bannon, e depois mais burro ainda o Bolsonaro de importar para o Brasil que tem uma população completamente diferente. Ele mata os próprios seguidores dele, porque as pessoas que falam, olha, não vou me vacinar, tem chip na vacina, tem não sei o que, eu sou contra, essas pessoas são as que estão morrendo. E aí tem a Omicron hoje, por conta desses imbecis não vacinados, o que acontece? Daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, vem uma outra variante, mais contagiosa e mais mortal. E o que acontece? Se você está vacinado com as suas 2 doses, talvez até a terceira dose de reforço, assim como eu tô, você não vai morrer. Você vai pegar exatamente aquilo que no começo diziam, uma gripezinha. Você vai pegar no máximo uma gripezinha. E de gripezinha você vai falar, tá, fiquei doente uns dias, tô bem agora. Sabe quem tá morrendo e lutando nos hospitais? São esses que são fãs do Steve Bannon, do Trump e do Bolsonaro. Eles é quem estão morrendo. Então, o Steve Bannon está matando os próprios apoiadores. E aí o Bolsonaro vem. É claro que o Bolsonaro é uma pessoa burra, os filhos dele são pessoas burras, mas assim, eu achava que tinha limite para a estupidez do Bolsonaro. Eu falo estupidez no sentido de burrice mesmo. Mas não tem. A vontade dele de matar a população é maior, e no caso, a população bolsonarista, é maior do que qualquer senso de inteligência dele. Por quê? O Brasil é um país em que há a cultura da vacinação. Todo mundo tem o Zé Gotinha. Até o Lula falou, onde está o Zé Gotinha? Nesse ano, e o Zé Gotinha apareceu no dia seguinte. Até o Bolsonaro colocou o Zé Gotinha numa live dele e tudo mais, quando a vacinação estava começando no Brasil. Mas, no Brasil tem essa cultura, as pessoas se vacinam no Brasil. Tinha muita gente que fala no Brasil que fala assim, de graça tem injeção no olho. Isso faz referência, de graça eu tomo, é de graça, pô. Você nasce, você já toma vacina, aí você tem 3 anos de idade, você toma outra, você tem 5 anos, você toma outra. Todo mundo está acostumado a tomar vacina, e você não sabe a marca dessas vacinas que você tomou. Quem aí sabe, comenta. Você sabe a marca de alguma das vacinas que você tomou na sua vida, de uma que não seja de Covid? Você sabe a marca? Eu não faço ideia. Tem lá uma vacina tríplice, não sei o quê, não faço ideia.
Esse é o último vídeo aqui de 2021. 2022 vai chegar, é o ano da virada, é o ano que o Brasil vai voltar a sorrir. Espero que, até aqui eu escrevi 2022. Espero que com Lula 2022 para daqui exatamente um ano. O que eu espero? Daqui 365 dias estejamos todos em Brasília, prontos para a posse do Lula, que será em 1º de janeiro de 2023. E aí eu falo, aí o Brasil volta a sorrir, aí não teremos mais esse tipo de problema, não teremos mais um assassino da pior espécie na presidência. Pelo contrário, o Brasil voltará a ser respeitado, as pessoas vão voltar a ter esperança e pouco a pouco a gente reconstrói o Brasil. Você gostou do vídeo? Inscreva-se aqui no canal. Hoje eu não vou mostrar os carros de som, rodou. Nessa semana a gente rodou em São Caetano, em São Paulo a gente rodou 2 dias seguidos, a gente rodou no Acre também, a gente tá indo pra cima deles. Mas como é o último vídeo do ano, eu nem tô com outro celular aqui. É isso, falou!